boa tarde. Vamos começar então com os colegas que são pontuais, que chegaram cedo, senão a gente espera, acaba atrasando muito. A nossa oficina agora à tarde, nossa oficina de finalização, ela é referente ao nosso planejamento pessoal. Na primeira vez que vocês vieram, vocês fizeram um trabalho relacionado a isso, aos sonhos, ao planejamento, qual era a expectativa que vocês tinham, não somente em relação ao programa, mas em relação à vida de vocês também. Vocês estão lembrados? Que vocês colocaram os sonhos, quais que eram os projetos. Todo mundo lembra que registrou, que foi registrado, não foi? Tem gente que lembra, tem gente que lembra um pouco. Tem alguém que não lembra? Tem gente que está calada, eu acho que são os que não lembram. Mas enfim, eu trouxe eles impressos e nós vamos trabalhar com eles. Quais são os seus sonhos? Muitas pessoas nem sabem ao certo ou nem têm sonhos. Outra pergunta, você já priorizou o sonho mais importante? Porque percebe-se algumas pessoas que sonham tanto, têm tantos sonhos, mas não priorizam. E muitas vezes é difícil efetivá-los todos ao mesmo tempo. Alguns sonhos, projetos pessoais, eles levam mais tempo, que envolve mais investimento de recurso financeiro, ou até mesmo de investimento nosso. Então, vocês já priorizaram os sonhos de vocês? Quando eu estava olhando, tem algumas pessoas que têm o sonho X, outras têm vários. Algumas já priorizaram esses vários, outras está tudo ali misturado. Então, nós fazemos essa pergunta também. Esse sonho já foi priorizado ou não? Só um pouquinho. Charleston, tem como ligar a central aqui? Está bem quente. Eu já estou suando aqui. Achei que era só eu que estava com calor. Outra pergunta, você sonha para você ou você sonha para os outros? Também, isso também é importante, não quer dizer que eu não posso sonhar para o outro. Né? Existem pessoas, eu sonho que o meu filho faça uma faculdade, eu conseguir prover. Não é que não pode, claro que pode. Mas se você sonha para o outro, é importante que você também nutra o seu sonho, você também estabeleça um sonho para você, um projeto pessoal, algo que vai te impulsionar para frente. E outra questão também bem importante quando nós falamos em projeto pessoal e sonhos. Você já começou realmente a pensar sobre isso, buscar informações, se organizar financeiramente? Porque nós sabemos que tudo tem um custo, nada é de graça, tudo exige um investimento também de tempo, de dinheiro. Isso são questões para vocês irem pensando, refletindo. E quando eu estava olhando os sonhos que vocês registraram, o projeto pessoal, eu percebi que a maioria, assim, para nós podermos dividir em grupos, existem muitas pessoas que sonham com a casa própria, outros com viagem. Eu identifiquei 4 grandes grupos, desses que eu tive acesso. Com sítio, também algo para o futuro. E também a questão da reorganização financeira. Quando nós falamos em reorganização financeira, não só a questão de quitar dívidas, mas também de investimentos. Como que pode reorganizar o financeiro hoje, para que fique equilibrado e que se invista ou já se invista mais. Eu identifiquei esses 4 grupos e eu gostaria de dividir vocês nesses 4 grupos. Então, todo mundo lembra, estão também com as folhas. Pode ser? Vamos dividir? Eu vou pedir para o grupo da casa própria ficar aqui. Aí o do sítio para cá, é minoria, mas tem algumas pessoas. O de reorganização financeira para esse lado também. E o outro que eu falei, cadê? Da viagem. Muita gente querendo viajar. Bom, para esse lado, pode ser? Nesse momento que todo mundo já compartilhou as ideias, eu vou pedir que vocês em grupo, continuem no mesmo grupo que vocês estão. Nós temos tesouras, temos colas, revistas.
Eu gostaria que em conjunto vocês escolhessem figuras, fizessem um desenho ou figuras que representem esse sonho, a concretização desse sonho de vocês, através de imagens. Então, nós temos uma mesa aqui, uma ao fundo, que se nós tirarmos as coisas lá atrás, nós podemos dividi-la em duas. E eu vou dar mais alguns minutinhos para vocês, ok? Os materiais estão aqui na frente. Valeu a pena trabalhar em grupo? Sim. Aprender um pouquinho mais? Né, o em grupo é isso mesmo, é o compartilhar experiências, aproveitar a diversidade. Sempre um colega, às vezes ele tem uma experiência diferente e acaba sendo uma dica para nós, não é isso? Agora eu gostaria que vocês viessem apresentar o trabalho de vocês. Pode ser, vem o grupo ou algum representante do grupo para mostrar o cartaz que fizeram e qual que é o significado que tem, o que vocês discutiram, qual que é o melhor caminho. Bem, nós somos do grupo da reorganização financeira, então a gente começou aqui com um caminhão 100% financiado, yes. 12 vezes sem juros, só na Casa Bahia. Itaú, tudo em até 10 vezes sem juros, sem entrada, cheque ou carneiro, tudo de bom. Não dá para o gasto. Né? Então aqui a gente colocou a fotografia de um senhor com cartas na mesa, né? É um jogo, né? Um jogo que a gente precisa aprender a jogar. É isso, né? Então tá, então aqui a gente começa a nossa reorganização da nossa vida financeira com algumas dicas, né? Algumas pessoas importantes aqui tem uma pessoa que eu acredito que seja formada, ele seja um estrategista, uma pessoa, isso, um economista, inteligência emocional, empreendedorismo, futuro. Então, a gente quis retratar aqui a questão que a gente precisa... fugiu a palavra agora. A gente precisa investir, né? A gente precisa ir atrás, precisa buscar, precisa se orientar. E tem pessoas que estão à disposição. O curso nosso hoje é um passo, né? Aí a gente colocou a cultura da inflação no Brasil, fazemos piada com a inflação de preços, um fenômeno tão brasileiro quanto a mania de contar piada. Aqui também fala sobre a inflação, sobre as pedaladas, né, do governo, que a gente precisa, nesse estudo, a gente precisa avaliar o ambiente externo, a economia, né, a questão não é só a nossa questão financeira, o meu problema financeiro, no geral, o ambiente externo, para a gente poder começar a se reerguer. Alguém quer falar alguma coisa que a gente conversou? Eu estava pensando agora a questão do relógio, cadê? Tá aqui, que na verdade aquele ditado certo, o tempo é dinheiro, né? Então, por exemplo, se eu quero um carro hoje, não tenho dinheiro, eu vou pagar pelo tempo que eu vou economizar, né? Em vez de esperar 2, 3 anos, eu vou pagar os juros para eu tê-lo agora. Então, essa questão do relógio entraria nessa situação. E que a gente só pode estar de dois lados. Ou do lado que paga os juros, ou do lado que ganha o dinheiro, né, com os juros. Então, seria interessante essa questão para refletirmos mesmo essa questão do tempo, dinheiro, todo esse contorno. Continuando aqui, a gente colocou aqui como se fosse um gráfico, né? A velocidade, o tempo, que pode significar várias coisas, né? A quantidade de coisas que a gente precisa fazer, o tempo é curto, o que mais que você disse? Diminuir despesas. Diminuir despesas, isso, vários significados, né? Legado de família a gente colocou porque a gente conversou no nosso grupo a respeito da questão familiar, que é um pouco complicado quando, né, tem o marido e a mulher, tem duas receitas, e se não se conversa, então, que é necessário se unir.
E também começar já a ensinar para os nossos filhos, né, para que eles não passem as mesmas dificuldades que a gente. Aí aqui a gente começa já, a gente já está na fase positiva, isso, né, o relacionamento conjugal, né, uma pessoa que bem vestida, que tem bem pequenininha uma pessoa que surfando, acho que é surfando, né, de férias, né, descanso, uma poltrona, fartura aqui lá no carrinho lá no mercado, uma família dentro de um veículo, a questão de cozinhar aqui, como é que foi a colega do cozinhar em casa, quer falar? Que a gente, do prazer de cozinhar em casa, que às vezes a gente sai para comer fora, né? Gasta mais, mas mesmo sabe cozinhar, então a gente observou esses pontos aí também. Ok. Espera só um pouquinho aí com o cartaz. Parabéns ao grupo, eu achei bem interessante que está falando desse movimento, né, dessa mudança, ou seja, nós pegamos um aspecto aqui que não está tão bom, muitas vezes em nossas finanças, mas é algo que, olha, como está aqui, vamos rever, vamos buscar informação, e como o grupo foi colocando, ou seja, se a gente parar para olhar, existem outros caminhos, mas é necessário, como aquela figura daqueles leopardos ontem, lembram? Nós precisamos parar, olhar e cuidar das nossas finanças, né? Então, se hoje está num momento que não está tão bom, existe um novo horizonte aqui embaixo. Parabéns ao grupo. E outra coisa também, geralmente, quando nós temos um problema, nós focamos no problema. Então, a pessoa fica falando, eu estou com essa dívida, esse problema, mas não se fala e não se pensa em solução. Então, vamos tomar cuidado para a gente não ficar estagnado no problema. Se o problema existe, a gente tem que ter em mente que existe uma solução. Então, pronto, tenho consciência, o problema é X, tá? Mas qual que é o caminho? Não é eu ficar discutindo o problema, é eu buscar a solução. Que é o que o grupo trouxe. Existe um problema, mas existe um caminho, uma solução para isso. Parabéns. O próximo grupo... O nosso cartaz traz imagens mesmo aleatórias de viagens, coisas que envolvem esse universo, né? A comida, família, a compra de passagem. E nesse momento de troca, a gente, na verdade, eu monopolizei bastante as discussões, porque eu sou uma viajante nata. E aí eu deveria até estar nesse grupo aqui, ó, mas eu fui pro grupo de viagens porque eu adoro. Então eu viajo muito, e eu planejo muitas viagens, e uma das coisas que a gente ficou falando é sobre essa inércia, às vezes, das pessoas quererem viajar e achar que é muito caro, e que eu contei uma experiência minha que em dado momento eu não estava com tantos recursos para viajar, e eu fiquei, né, aqui e eu acabei gastando o dinheiro que eu gastaria numa viagem, porque eu, já que eu não viajei, vou comprar isso. Já que eu não viajei, vou comer não sei aonde. Já que eu não viajei, vou fazer aquilo outro. Né? Então, acabei gastando o dinheiro da viagem. E muitas das coisas de viagens vai pela questão de pesquisa, conhecimento, né, saber sites. E uma outra coisa que a gente conversou também é sobre... que tem muito a ver com aquela questão do que a gente estava vendo hoje dos investimentos, né? Não há uma forma única de fazer, né? Não há uma forma certa para viajar. Cada um, né, vai se adequar a um tipo. Tem gente que vai preferir viajar de pacote, porque é mais confortável, já comprou hotel, a passagem, translado, tudo naquilo ali. Tem pessoas que vão preferir explorar e fazer pesquisas em sites e etc. Tem gente que viaja com dinheiro contando o dia que vai gastar, né? Tem gente que vai preferir não viajar, vai viajar com orçamento total da viagem. Então, muitas das coisas que impactam, né, numa viagem, a gente sabe que a hospedagem é muito cara e a passagem é muito cara, e você não tem como muito mexer nisso. Né? Depois que você compra, você não tem como mexer nisso, mas na alimentação você tem, né? Como ser mais flexível nos passeios e tudo. Então, nessa possibilidade mesmo de viajar
e de trocar essas experiências, né, dos lugares. Às vezes a gente deixa de se aventurar em uma viagem porque tem medo, tem receio, acha que não tem dinheiro, e às vezes não é tão assim, né? É possível viajar com não tantos recursos. Aí era mais ou menos isso que a gente discutiu. Tá, obrigada. Agora está faltando mais um grupo. Então, nosso grupo estava incumbido de fazer as finanças relativas à aquisição da casa própria, né? Aqui colocamos várias figuras que têm a correlação com essa aquisição, né, bem dizer assim, da casa própria, que é um sonho. Que aqui na primeira figura está o beabá das finanças, né? Primeiramente, antes de você conseguir realizar esse sonho, é necessário você organizar as suas finanças, né? Porque uma casa é um bem que é de um elevado valor e você não consegue do dia para a noite, né? Tem que ter um planejamento. Outras figuras mostram aqui, por exemplo, o sonho, né? O sonho da casa própria, né? Uma casa bonita que, para conseguir isso, não é da noite para o dia, né? É necessário o quê? Você acreditar no seu sonho, se organizar com as suas finanças para fazer, assim, a aquisição da sua casa. Tá vendo aqui apartamentos, você tem apartamentos para escolher de acordo com o seu perfil, né? Tem casas próprias, tem várias opções. Por que colocamos várias opções, né? Porque cada pessoa tem uma expectativa, cada pessoa tem uma necessidade. Não existe uma regra geral. Temos que conhecer as nossas perspectivas para o futuro, conhecer a nossa situação atual, para assim conseguir colocar o nosso plano, colocar em prática, nosso plano em prática e assim galgar a realização do sonho da casa própria. Aqui, para finalizar, aqui colocamos um carro popular. Nossa, mas poderia ter sido um carro, né, um Honda Civic, um Corolla, um carro desse de grande monta. Mas por que colocamos um carro popular? Porque é preciso, ao máximo, economizar para conseguir realizar os sonhos. Depois da casa própria, né, você pode conseguir realizar os sonhos e aí melhorar o carro e tal. Esse é o significado. Temos que abrir mão de alguns dos nossos sonhos, para adquirir outros maiores. Não tem como abraçar tudo ao mesmo tempo. Acho que esse é o grande segredo do curso. Precisamos fazer alguns sacrifícios agora para conseguir realizar os sonhos futuros. Basicamente isso. Obrigado. Ok, obrigada. Reiterando o que eles falaram, a priorização dos sonhos, né? Porque como nós falamos ontem, os nossos desejos eles são infinitos, mas o nosso recurso ele é finito. Então muitas vezes é necessário priorizar, sim. E como que nós podemos efetivar essa concretização desse sonho? Aqui tem algumas dicas do que a gente já falou ao longo desses dias, que é o quê? Primeira coisa, o autoconhecimento, eu me conhecer, porque quando nós falamos em finanças, em realização de sonhos, projetos, é óbvio que é necessário dinheiro, mas também eu preciso me conhecer minhas emoções, né? Isso daí tem um impacto muito grande, ou seja, por que às vezes a pessoa não consegue falar não para o outro? Se eu tenho dificuldade de falar não para o outro, muitas vezes financeiramente também vai ser assim. Quando pedirem algo, eu vou sempre dizer sim, sim, e minhas prioridades ficam para trás. Então, é necessário a gente ter o recurso sobre as finanças, utilizar todas essas ferramentas disponíveis, como planilha, buscar informações, mas também é necessário a gente se conhecer. Senão não adianta ter dinheiro e não saber manejar o dinheiro, que muitas vezes esse manejo ele está ligado às nossas emoções. Segundo ponto, a priorização, que nós acabamos de falar, né? É necessário priorizar. A organização, a gente precisa organizar, né? Buscar as informações importantes, conhecer os nossos limites, ou seja, hoje pode ser que eu tenha um sonho que está inviável, né? Hoje em dia pode ser que eu não consiga concretizar, mas eu posso planejá-lo a médio ou a longo prazo. E não ficar frustrada porque hoje eu não consigo. Muitas vezes depende de outras circunstâncias externas, não só de mim, da minha vontade. Conhecer os recursos disponíveis e fazer o uso também, ou seja, através, nós buscando as informações,
manter o foco, porque muitas vezes nós temos sonhos, nós fazemos algum planejamento, mas a vida vai passando, a vida é muito corrida, aí eu volto para trabalhar, volto para minha rotina e eu acabo esquecendo de tudo que foi falado aqui. Aí eu acabo deixando para depois a planilha, esqueço e passo uma semana, não vou alimentar, daqui a pouco passa um mês, quando vejo eu nem lembro mais. Ou seja, nós temos que manter o foco. E persistir também, a persistência. Muitas vezes nós podemos fazer um planejamento para daqui a um ano, ou menos ou mais, e não conseguir concretizar. Às vezes aconteceu alguma dificuldade no meio do caminho. Mas o que é importante? Persistir, né? Mantendo o foco. E tem até alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Einstein, ele não foi capaz de falar até ter quase 4 anos. Os seus professores disseram que nunca seria uma grande coisa. Vocês já pensaram nisso? E se ele tivesse ficado, né, preso nisso, ele estaria... E aí nós temos outros exemplos também, são vários, eu vou, né, disponibilizar os slides para vocês. Beatles, né, foi rejeitado pela Decca Studios, que disse: nós não gostamos do som deles, eles não têm futuro no show, em show. Então vocês vejam quantos nãos, quantas dificuldades passaram, mas persistiram, e a história que eles fizeram. Isso vale para nós também, porque muitas vezes isso acontece na nossa vida e a gente fica parado, acredita nisso e não persiste. Então esses são apenas alguns exemplos. E para finalizar, eu vou passar um vídeo que fala justamente disso. Ele foca muito a persistência, né, que nós não deixemos o foco, a gente busca um foco, persista e continue. This is a dangerous groups that we're dealing with now. Interrimo ad appare dorime,
É um vídeo rico esse, não é? Então são frases que nos remetem a uma reflexão bem profunda. E não é qualquer frase, qualquer pessoa que diz, são pessoas que têm uma história. Grandes personalidades. Então, que nos leve a refletir sobre a persistência, né, sobre manter o foco. Alguém quer comentar algo sobre alguma das partes que viu do vídeo, que chamou mais atenção? Ele persistiu, ele manteve o foco. Exatamente. Acho que é irônico, né? Que não teve sorte, né? Teve insistência e É como se fosse uma resposta ao outro, né, que questionou isso. Foi Michael Jordan, que lá do basquete, ele falou que quanto mais ele treinava, mais ele tinha sorte. Porque mais habilidoso ele ficava. Então é isso mesmo, ele frisa muito essa questão da persistência, do foco. E para finalizar, para a gente levar para o nosso planejamento pessoal isso. Aqui, eu trouxe uma frase para finalizar, que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, vamos pegar esse planejamento pessoal, né? Eu devolvi as folhas hoje, vocês levem para casa e cuidem desse planejamento, desse sonho. Não deixem que a rotina, né, em relação ao trabalho, estudo, família, que fique engavetado esse planejamento, esse sonho. Coloque em algum lugar que fique visível e que seja fonte de inspiração, de motivação para vocês sempre lembrarem. E lembrem que a responsabilidade pela nossa vida, pelos nossos sonhos, é nossa, né? Nós temos que cuidar. Então, essa parte eu encerro agora com essa frase. Gostaria de agradecer a atenção de vocês ontem pela manhã, hoje, né? A maioria veio hoje à tarde também. Então, obrigada, gente. Obrigada.